Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossoni. Vamos fazer uma questão da UFSC envolvendo ligações químicas e um pouco de orgânica também, aprofundado, tipo bioquímica, com a química do coronavírus. Então, o coronavírus possui em sua superfície proteínas macromoléculas que se encontram incorporadas em uma dupla camada de lipídios na superfície do vírus. Entre as macromoléculas se destaca a proteína spike, que pela sua forma de coroa dá o nome ao vírus e, sobretudo, pelo seu papel fundamental na infecção viral. É a proteína spike que interage com uma proteína específica do organismo humano, a AC2, que permite que o vírus transfira o seu material genético, RNA, para as células e se replique. Então, sobre o assunto, é correto afirmar que e ainda colocaram um desenho bonito assim do coronavírus na prova, né? Eu só tirei ele aqui para a gente ficar com um slide só e poder trabalhar com um slide, né? Então, sobre o assunto é correto afirmar o quê? Que a interação entre a proteína spike do coronavírus e a proteína AC2 das células hospedeiras ocorre fundamentalmente por atração eletrostática. Olha, até aqui tudo bem, porque geralmente a interação de uma molécula, né, mesmo sendo uma macromolécula, com outra macromolécula, vai ser por atração eletrostática, né? Não importa se for, por exemplo, uma interação íon-dipolo, interação de polo induzido com dipolo induzido, ligação de hidrogênio, sempre é um polo positivo com um polo negativo se atraindo, né? Então, como é positivo com negativo, é uma atração eletrostática. Como aqui caracteriza ligações metálicas. Não, isso não tem nada a ver. A ligação metálica, ela é uma atração que não ocorre entre moléculas, né? É entre átomos. Então, a gente está falando aqui na proposição 1, que é ligações intermoleculares, né? A ligação metálica são ligações interatômicas. Então, é outra coisa, a gente não tem como relacionar e dizer, é assim como caracteriza as ligações metálicas. Isso é totalmente errado, tá? A ligação metálica tem outras características, ela forma retículo cristalino, ela vai ser uma interação de um cátion com os elétrons, então eu vou ter uma interação ali que é chamado de mar de elétrons, né, nuvem eletrônica. Isso não tem nada a ver com as interações intermoleculares, né, entre moléculas. Proposição 2, então. Proteínas, como as que compõem a superfície do coronavírus, são moléculas de baixa massa molecular? Não, né? Tanto que o texto já começou chamando elas de macromoléculas, né? Que são moléculas muito grandes e, consequentemente, vai ter uma grande massa molar formada por um centro metálico. Olha, se eu tiver um centro metálico na proteína, porque não são todas que tem, se eu tiver um centro metálico nessa proteína, ele não vai estar ligado covalentemente a ânions, né? Porque o ânion ele é formado por ametais, então eu teria que ter um outro ametal para ter ligação covalente. Então não pode ser também ligado covalentemente. Então tem outro erro aqui, né? Então não tem como marcar correta 2. Proposição 4. Surfactantes, como os presentes nos detergentes, são capazes de interagir com a camada lipídica da superfície do coronavírus e provocar danos na estrutura do vírus, o que contribui para a eficácia do processo de higienização das mãos em água, com água e detergente. Sim, vamos falar um pouquinho sobre surfactante, né? O surfactante eu posso chamar de emulsificante, tensoativo, detergente. É tudo sinônimo. E ele sempre vai ter um rabão desses grande, né, que vai ser carbono e hidrogênio. Quando a gente fala assim, ó, dodecil benzeno sulfonato de sódio. Essa parte do dodecil benzeno, né, ela é a partir de hidrocarboneto. O sulfonato de sódio vai ser a cabecinha polar. Então esse rabão, né, o dodecil no caso até 12 carbonos, né, mas pode ser maior. Ele vai ser apolar, então ele se dissolve em lipídios, né, óleos, gorduras, e por isso que a gente diz que essa parte ela é lipofílica. Toda vez que eu falar lipofílica, ela quer dizer hidrofóbica, né, que ela não se dissolve em água, ela se dissolve só em lipídios, né, que é apolar também.
Mas ele também tem a cabecinha, tá? Para ser um surfactante, ele tem que ter a cabecinha polar. E essa cabecinha polar é responsável por ele se dissolver essa parte, só essa cabecinha em água, interage muito bem com a água. Por isso que eu posso dizer que essa parte, né, a cabecinha, é uma parte hidrofílica, ela tem afinidade com a água. Consequentemente, ela não gosta, né, do lipídio, a gente chama de lipofóbica, quer dizer, não se dissolve em lipídios, né? É normal moléculas assim, né? Quando tiver um rabão grandão, a gente chama de surfactantes. E o surfactante é um tipo de molécula anfifílica, anfipática, quer dizer que ele tem as duas afinidades, né? Se dissolve tanto em lipídios como em água. Deixa eu só te contar mais uma coisa, né? Que a palavra tensoativo, ela vem da palavra tensão superficial, porque essa molécula ela quebra a tensão superficial. Simplesmente a parte apolar, que é o rabão aqui, né? Ele não se dissolve em água, então ele prefere ficar para fora da água. No momento que ele fica para fora da água, ele quebra, né? Atrapalha as ligações de hidrogênios que teria aqui entre a água, né? Então as ligações de hidrogênio ficam prejudicadas e aí tu acaba quebrando a tensão superficial. Isso eu escrevi para você aqui também. Agora só tem um detalhe, tá? Imagine que o meu recipiente ele é totalmente cheio de água. Vou fazer um corte aqui. Imagine que o meu recipiente é totalmente fechado e não tem esse espaço aqui fora da água, tá? Não tem essa parte aqui. Então, totalmente. Imagina algum recipiente que tá aqui só com água dentro. Como é que esses surfactantes, né? Por exemplo, os fosfolipídios que formam uma bicamada lipídica do coronavírus, como é que eles vão se comportar? Eles não curtem a água, né? O rabão aqui, né, não curte água, então eles vão acabar formando uma micela. Essa micela vai fazer com que a parte apolar se grude uma na outra, né? E a parte polar, que é a cabecinha, interaja com a água. Se não formar uma micela, se tiver bastante, né, fosfolipídios, bastante detergente, ele pode acabar formando um lipossoma. O que é um lipossoma? É quando eu tenho água dentro dele, né, e daí eu tenho a cabecinha aqui, que é a parte polar, dentro e fora, né? Então, a água acaba interagindo com essas cabecinhas. E repara que daí a parte apolar fica aqui dentro, ó, não interage com a água. É um jeito de proteger a parte apolar. Ou então formando uma bicamada lipídica, né? Que na verdade é um surfactante, né? Um fosfolipídio, né? Porque ele tem a parte aqui de fosfato e glicerol que vai ser polar e essa parte apolar. Então, ele simplesmente eu vou ter água, por exemplo, dentro, né, e fora da estrutura, mas no meio aqui ela não interage com a água. Então, prefere ficar a parte apolar com a apolar e por isso tem que ser uma bicamada, né, uma bicapa lipídica. Bom, se a gente estudar aqui a estrutura do coronavírus, né? Essa estrutura que vai formar o coronavírus, na verdade, é uma bicamada lipídica, né? Formado por surfactantes, por fosfolipídios, onde eu vou ter a cabecinha que é polar, que vai interagir com a água, dentro e fora da estrutura do vírus, e no meio, né, entre as duas camadas aqui de fosfolipídios, né, tem a parte apolar, que é onde é que a água não se intromete, né? Porque daqui a polar de água não é bem aceita aqui, né? Então, fora e dentro, sim. Agora, olha só, o que o texto está falando? Que esse cara aqui é um detergente, tá? Então, o detergente, ele acaba interagindo com essa bicamada lipídica do surfactante. Por quê? Porque ele quer ajudar a formar a bicamada lipídica, né? Essa parte que é apolar aqui, ó, do detergente, ele quer fugir da água e quer ficar junto com esses rabinhos aqui apolar, né? E as cabecinhas aqui polares querem ficar junto com as outras cabecinhas polares, então acaba interagindo. Só que nessa brincadeira acaba quebrando a estrutura do vírus. E no momento que acaba quebrando a estrutura do vírus, né? Você destruiu o vírus em si. E tem mais, né? Esse surfactante, sabão, detergente, ele acaba junto com os fosfolipídios, né, formando micelas, e aí algumas organelas aqui dos vírus, né, eles acabam ficando dentro da micela. Isso facilita bastante, né, a lavagem com água, porque a água é polar, ela vai interagir com as cabecinhas polares,
e a água vai arrastar, né, essas micelas para fora, né? Então, você acaba limpando a mão aqui com sabão e água, tu acaba destruindo o vírus, e além de destruir o vírus, tu limpa, não fica nem com nenhum fragmento dele nas suas mãos, né? Beleza? Então eu vou ler de novo para ver se faz sentido agora, ó. Surfactantes, como os presentes nos detergentes, são capazes de interagir com a camada lipídica na superfície do coronavírus? Sim. E provocar danos na estrutura do vírus? Sim, total, né? Destrói totalmente o vírus. O que contribui para a eficácia do processo de higienização das mãos com água e detergente. Perfeito! Essa 4 ela tá lindamente perfeita. Então, proposição 8. As proteínas da superfície do coronavírus são hidrofóbicas, o que faz com que sua estrutura se dissocie em água. Cara, você não pode ter na mesma frase, né, hidrofóbica e dissocia, dissolve, né, em água. Isso não tem como. Se ela é hidrofóbica, né, ela vai se dissociar, se dissolver muito bem em lipídios. Se ela é hidrofílica, ela vai se dissociar, se dissolver muito bem em água, né? Então não tem como aceitar isso. Então, proposição 16. Os lipídios, que compõem a estrutura do coronavírus, são formados por cadeias de aminoácidos. Também não tem como, né, cara? Porque o lipídio ele é formado por ácidos graxos e glicerol. No caso dos que compõem a estrutura, né, do coronavírus, eles têm um grupo fosfato ainda, que são os fosfolipídios, né? Que são o que a gente chama de surfactantes, porque tem uma parte gigante apolar e a cabecinha polar. Aminoácidos, eles formam proteínas e não lipídios, então não tem como estar correto a 16 também. E para encerrar, né, proposição 32, moléculas de água interagem por ligações iônicas, já está errado, né? A água é uma molécula, né? A ligação intermolecular não pode estar associado com ligação iônica, nem ligação metálica, que nem na 1, né? A molécula de água ela pode interagir com outra molécula de água, por exemplo, por ligação de hidrogênio. Ela pode interagir com uma molécula lipídica, não é o normal, mas ela poderia interagir por ligação dipolo com dipolo induzido, aí a gente até poderia pensar, mas tu não pode falar, né, ligação iônica, ligação metálica e ligação covalente entre moléculas, tá? Essas ligações elas são chamadas de interatômicas. Tu tem que olhar os átomos, né? Interatômicas. Então é entre átomos. Aí você pode usar a expressão iônica, covalente ou metálica, tá? Quando eu falar entre moléculas, entre proteínas, não é legal citar, né, essas três aqui. Beleza? Então, a gente sabe que precisa não só de água corrente, mas água com detergente. Então, na verdade, o nosso somatório que vai fechar 0,4 é a única correta mesmo, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido essa resolução aqui. Eu vou deixar alguns links aqui muito importantes na descrição desse vídeo. Dá uma acessada ali, que ela tem link para um material muito foda para você ir muito bem em Química na UFSC. E mais alguns vídeos aqui, tá? Que vão te ajudar a tirar uma nota máxima aí no vestibular. Então, bons estudos aí, forte abraço, tchau!